Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é terapeuta de mulheres em formação, escritora e também está construindo um lindo ministério de mulheres. Eu estou aqui com Renata Varizzi, seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, que veio do coração do Senhor, Amém. Mas que eu sei que usou a sua vida, o seu programa para também me abençoar. Amém. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta, Como era a sua vida antes do encontro com Jesus? Se você nasceu em lar cristão, se você conheceu Jesus aí na caminhada, durante aí o seu percurso. Eu conheci Jesus aos 8, 10 anos, por volta dessa idade. Eu tinha um tio tenho um tio que ele é diácono de uma igreja. E a igreja era longe da gente, longe de casa, e ele levava a gente muito esporadicamente, assim, em eventos de criança, evangelização. Aí nessas ocasiões ele me levava. E minha família, o restante todo, minha mãe, ninguém era da igreja. E aí nessa coisa de visitar, conhecer aos poucos, foi assim gerando no meu coração o desejo de continuar indo, E minha avó nessa época falava assim: uma judiação, uma criança quer ir na igreja e ninguém levar. E aí a minha avó começou a levar por conta, assim, por minha causa, não que ela quisesse ir. E a partir desse primeiro passo da minha avó acompanhar a gente, levar, eu e meu irmão, aí a família foi sendo toda alcançada. Aí com mais ou menos um ano minha mãe começou a ir, depois o meu padrasto começou a ir, e depois toda a família acabou na mesma igreja. Aí permaneci nesse ministério por muitos anos, casei, tive um primeiro casamento. E aí depois disso, mas mesmo assim, estando nessa jornada, ainda faltava algo. Ainda não teve aquele encontro real. Mas interessante também que você tão novinha ter interesse de ir para a igreja, às vezes é tão difícil a gente fazer alguém para a igreja, a gente faz um convite, a pessoa não, e a criança ali já com esse desejo. Na infância a gente tinha bastante esse desejo, assim. Na adolescência deu uma balançada, que é normal. Mas assim, através de tudo isso alcançou meu pai também, que meu pai já era separado da minha mãe, mas mesmo assim, como nos finais de semana que eu estava com ele, eu não abria mão de ir na igreja. Sim. Então ele ia para me levar. Aí também assim, meu pai ia até a porta, deixava e ia embora. Aí depois começou a entrar, visitar, e até que ele também acabou se convertendo, Sim, então, através da gente, das crianças, foi que uma família inteira foi sendo alcançada, Que bacana. E o legal também é que, por mais que não fosse um lar cristão, eles nunca impediram você de ir. Sim. Porque tem pais que falam assim, não, já que eu não vou, eu não concordo, eu não quero, e a criança acaba também não indo e não trilhando esse caminho, Mas que bom que na sua família foi assim, Você teve essa liberdade de escolher e com isso também acabou levando eles para o evangelho também. Sim, foi muito importante, assim, pra gente, Que a gente tinha um lar muito disfuncional, assim, com muitas deficiências, Tanto dentro da casa da minha mãe, como no lar do meu pai, ali com os irmãos e os meus avós, Que ele voltou a morar com os pais dele. Então, eram famílias, assim, com muitas questões, assim, difíceis. E, então, ter esse amparo do Senhor, eu acho que já era o Senhor preparando o contexto de tudo que ia acontecer, Maravilha. E aí o seu encontro real com Jesus chegou em que momento assim da sua vida? Acredito que antes também pode ser que tenha passado por algumas atribulações, E também isso pode ter motivado a sua decisão. Queria que você contasse pra gente. Eu sempre tive assim muitas questões, por conta dessa dificuldade na família, uma família bastante cheia de complicações na relação e tal, padrasto, muita briga. Aí meu irmão saiu de casa muito cedo. Então, assim, tudo isso ia deixando a gente muito confuso, A gente estava ali na igreja, mas assim, não tinha assim um entendimento. Com uns 15 anos, 16 anos mais ou menos, eu comecei a me interessar no Ministério do Louvor. E aí aprendi instrumento, eu tocava violão na igreja. Legal. Aí eu toquei violão até uns 20 e poucos anos. Então, nesse período, eu tive muitas experiências com o Senhor. O Senhor era muito presente na minha vida. Eu sentia que essa transformação, que esse encontro já havia acontecido, de aceitar Jesus, de ter um entendimento, E ter essa conexão com Deus, ouvir o Senhor falar comigo, ser usada na casa dele, na presença, Mas os traumas continuavam ali, não eram tratados. Então, era uma igreja assim também que tinha uma visão muito limitada de algumas coisas. Então, ela não tratava algumas questões.
ficava tudo ali guardado. E aí, ao longo dos anos, com todas as outras coisas que foi acontecendo, né? Porque mesmo eu tendo essa vida ali com o Senhor, os problemas da família continuavam. Eles me perseguiam, assim. Então, eram os altos e baixos. E aí, lá nos meus 20 e poucos anos, eu caso para tentar sair dessa situação. Então, eu entendo que um casamento fosse talvez uma válvula ali de escape, né? A gente se dava bem. Na época, o rapaz era da igreja, então pensei, vai dar tudo certo. Vai ser uma boa forma de resolver, né? Sim. E não foi, né? Tipo, claro que dessa relação vieram os meus filhos, que são um presente de Deus na minha vida. Vieram aprendizados, mas também vieram outras demandas, né? De um casamento que não era de Deus, que não tinha preparo. E aí vieram outras consequências também nessa relação. E aí, diante disso tudo, agora 4 anos atrás, eu passei por um processo muito difícil de identidade, que foi, acho que, quando o balde transbordou de tudo isso. Quando essa demanda toda emocional, de traumas, de todas essas questões, todas as frustrações, né, mesmo ali batalhando, tentando mudar o meu cenário na presença de Deus, era muito difícil. Então, aí, há 4 anos atrás, isso como se fosse um balde que transbordou, assim. E as minhas emoções foram totalmente abaladas, meu espiritual, minha identidade. Eu não sabia mais quem eu era. Eu me sentia, assim, num labirinto onde eu não tinha mais saída. E nesse momento foi quando, de fato, eu tive meu encontro com o Senhor de verdade, assim, eu acho. Real. Sim. É na dor, né? Na dor. Foi no auge da dor, assim. Que às vezes a gente está na igreja, a gente está servindo a Deus, mas na verdade ainda falta o encontro. Porque tem pessoas que confundem. Eu acredito em Deus, então eu já tive um encontro com Deus. Mas na verdade não. E a gente acaba conhecendo o nosso momento também. Sim. Eu vivi tantas coisas com Deus, mas ainda falta alguma coisa. Sim. Parece que ainda não está preenchido. E às vezes Deus realmente permite coisas maiores acontecerem para de fato ele se revelar a nós de uma forma verdadeira e genuína, e que foi o que aconteceu com você. Sim, esse processo ele assim foi que me levou a descobrir assim o Senhor de verdade. Eu costumo dizer assim, eu conhecia Deus, um Deus assim que julga, um Deus, um Pai assim pesado, que de punição. Era esse Deus que era apresentado para mim dentro desse lugar onde eu cresci. Que assim, mesmo com todo esse contexto, eu sou muito grata, porque foi uma família por anos, foi um lugar que me preservou para que eu não me perdesse diante do caos que eu vivia. Então, o Senhor ali dentro colocou famílias, né, ao meu encontro, que puderam me dar assim, um direcionamento do que de fato era a família que Deus tinha para a gente, assim, né, para a vida da gente, que eu não tinha essa referência dentro de casa, dentro do contexto que eu vivia. Então, assim, um casal de pastores dessa igreja me abraçou muito na adolescência e eles foram uma referência para mim, são até hoje. Inclusive, o meu livro, eu dei o prefácio para eles escreverem como uma forma de honrá-los, né? E aí, mas mesmo assim, dentro desse lugar, eu vivia muito a religiosidade, porque as coisas não eram tratadas. Por exemplo, lá eu nunca tinha ouvido falar de cura e libertação, de nada, assim. Eles eram mais rasos, vamos dizer. E aí, quando eu tive esse processo que foi o auge dessa dor, né, e essa perda total, assim, da minha identidade, foi quando o Senhor me proporcionou, de fato, conhecer um Deus Pai que põe no colo, que te abraça, que te acolhe, né, uma intimidade, de fato, ali, um relacionamento, de fato, com um Pai, e não com um Deus juiz, julgador, sabe? Pesado. Que às vezes a gente tem essa impressão, né, porque a gente tem as consequências também nas nossas escolhas, isso não tem como fugir. Porque você teve um relacionamento, você era nova ainda, né? Não tinha ainda, vocês não tinham ainda muito entendimento ali, né? De como seria, mas foi um refúgio para você, acredito que para ele também estavam vivendo aquele momento, né? De apaixonados, e a gente realmente vê tudo lindo, né? Ali no momento. E não tem a maturidade também, né? Então, assim, mas não deixa de sofrer a consequência, porque não deixou de ser uma escolha, né? Isso, com consciência ou sem, com maturidade ou sem, foi uma escolha, não fomos obrigados a viver aquilo. Então, também acarreta consequências, né? É o livre-arbítrio, né? Que a gente, às vezes, não sabe escolher direito e aí acaba passando por um processo que talvez a gente não precisaria. Mas muitas coisas também é processo que Deus permite exatamente para que a gente conheça Ele na intimidade, assim. Que no seu caso foi na dor profunda. Na dor profunda. Foi muito difícil. Foi um caminho, assim,
muito doloroso, muito doloroso. Eu dizia assim para as pessoas, principalmente para o meu esposo, que se eu tivesse uma oportunidade de sentar numa sala com Deus, fazer uma única pergunta, eu diria assim: por que uma pessoa nasceu só para sofrer? De tão pesado que era, mas porque eu também estava presa, não só na parte assim do lado espiritual abalado, dessa coisa da minha identidade em Deus, né? Sim. Mas também assim das emoções, tipo de ficar sentada ali num lugar da vítima diante de tudo que eu tinha vivido, mas não reagir àquela situação. Eu não tinha esse entendimento, eu só olhava para o lado, sofri totalmente muitos danos, mas eu não olhava assim, tá, mas o que eu posso fazer com isso? Qual é o movimento que a Renata deve fazer para mudar esse cenário? Eu sentei ali, aceitei aquilo e fiquei sendo aquela pessoa sofrida e amargurada e como se aquilo fosse um decreto na minha vida. E aí só dentro desse processo eu pude entender, e aí veio esse despertar de falar, não, eu não aceito mais essa realidade. Eu vou ter que mudar esse cenário de alguma forma. E aí foi quando eu fui buscar conhecimento. Tanto emocional como, assim, de fato, uma profundidade nas coisas do espiritual também, que eu não conhecia. E aí foi onde começou o resgate da minha alma. Que incrível, porque é algo muito importante que você trouxe, das pessoas elas aceitarem o lugar que elas estão e não entender que ela pode ir em busca de algo que vai libertar ela de verdade. Claro que tem muitas pessoas que ainda não têm o entendimento e realmente parece que está num buraco e não vê saída. Mas o primeiro passo para você que está nessa situação é procurar Jesus de uma forma que você nunca procurou, que você vai achar uma saída, né? Assim como a Renata encontrou. Sim. E é importante a gente ter esse entendimento mesmo. A gente pode, a gente consegue. E não se vitimizar, porque como a gente falou aqui, tem consequências as nossas escolhas. Então, não adianta a gente se fazer de vítima e paralisar ali, né, naquele tempo. Existem as ferramentas, né? Então, ao nosso alcance. Às vezes a gente que se limita. A gente mesmo rouba de nós, a gente tem aquela coisa da autossabotagem. Então, assim, nesse processo eu conheci uma pastora num outro ministério, onde Deus preparou um novo tempo para mim, para esse meu segundo esposo, que não conhecia Jesus. Sério? Não tinha tido até então um relacionamento assim com Deus. Ele tipo, eu tenho fé em Deus e só. E aí, tipo, mas não ia em igreja católica nem em lugar nenhum. Então, o primeiro encontro dele assim com uma relação com Cristo foi através da minha vida. Conturbada, né? Porque é uma mulher toda bagunçada, emocionalmente, espiritualmente, vivendo mil questões. Mas, assim, a gente foi bonito porque o trabalhar de Deus foi junto. Então, assim, eu não me sentia lá na frente. Tipo assim, eu tenho uma vida espiritual bem estabelecida, de repente já conheço Jesus, trabalho na obra, né? Tenho um ministério e ele vai começar agora. Não, eu estava totalmente fragilizada, destruída emocionalmente. Então, eu fui para num tempo onde eu estava precisando daquele mesmo colo do primeiro amor que ele precisava. Então, e o Senhor foi preparando o tempo todo junto para que a gente caminhasse junto. E essa jornada começou assim de cura, né? De tratamento da minha alma, do meu emocional. E uma pastora desse ministério, ela fornecia um curso que chamava A Caminho da Felicidade, uma coisa assim. E aí eu falei, vou comprar esse curso, mas tipo desacreditada, assim, era um curso online de 30 dias. E eu falei, nem sei se eu vou fazer isso, mas é barato, vou comprar, né? E ele foi um start. Então, às vezes, assim, a pessoa pode pensar que uma coisa que é tão pequena, tão simples, não vai servir de nada. E, de repente, ela é a chavinha que você precisa para dar o primeiro passo, porque às vezes você está tão sem força, tão desmotivado, que você não sai do lugar sozinho. E às vezes uma coisa tão, aos olhos, minúscula, pequena, sem tanto assim, aparentemente, poder de fazer algo na sua vida, ela é aquele primeiro passo que te dá um fôlego, né, um respiro para que você comece a buscar as ferramentas maiores, né, um autoconhecimento. E foi a partir daí que eu comecei a buscar isso. É porque o pessoal olha e fala assim, um curso vai me mudar? Um curso online, barato ainda? A pessoa... E online, tipo, eu odeio online, eu não curto muito online, eu gosto de pessoa, sala de aula, levanta a mão, faz pergunta, né, interação. E eu falava, gente, online, eu não sei, né, mas vamos ver. Aí falei, e tipo, com uns 15 dias, assim, eu fui conseguindo ter um outro olhar, que era sair desse banco da vítima. Isso. Sabe, isso aconteceu, mas o que eu trouxe de bom? Poxa, em primeiro lugar, eu tô aqui, eu sobrevivi, já passou, isso foi anos atrás, né? Doeu, tem ainda dores disso, mas como que eu faço agora para ressignificar isso? Para dar um novo sentido para isso? O que eu tiro de bom dessa história? E quem ainda está preso nessa situação que eu já sobrevivi a ela?
eu posso também ser uma ferramenta de ajuda. Exato. E aí foi abrindo o meu olhar, foi expandindo o meu campo de visão e foi me dando uma sede de conhecer. Assim, no espiritual eu cheguei numa coisa muito drástica mesmo, a ponto que o pastor da igreja pediu que eu fosse lá na Estância Paraíso, que eu falo, onde eu for eu vou falar desse lugar, porque foi onde o Senhor me tirou da cova. Assim, eu cheguei a ter pensamentos em tirar minha própria vida. Então, ali foi um resgate de fato, sabe? De alma, assim, de vida. E minha vida passou a ter sentido a partir dali. E aí eu fui caminhando essa coisa do espiritual, né? De Deus, de conhecimento, dessa profundidade em Deus, dessa paternidade, desse colo que Ele nos oferece, essa identidade de filha, né? Que Ele conquistou pra gente, né? Num preço tão alto. E ao mesmo tempo, em paralelo, as minhas emoções, o meu corpo físico, porque isso acarreta também coisas no seu físico, então vai virando uma bagunça no geral, assim, né? E aí eu fui buscando tudo isso e é um processo, né? Uma jornada que eu digo que não acaba nunca. Até que Deus volte. Então é todo dia e hoje, assim, graças a Deus eu tenho conseguido olhar para tudo com outro olhar. Hoje nada me dói mais e tudo se transformou numa ferramenta de ajuda e acabou que chegou no meu livro, que se chama Renascida, e que é o significado do meu nome, que de fato eu sinto que eu renasci para a vida, para um novo tempo em Deus, totalmente. E aí o Senhor me traz para esse novo momento, né? Onde agora restaurada, com uma identidade bem estabelecida, e o livro tem sido uma bênção, tem alcançado a vida de muitas mulheres, já vendeu em muitos lugares do Brasil, a gente tem mandado para vários lugares de forma orgânica. E tem os testemunhos que têm chegado, assim, me transbordam de alegria, porque é ver o Senhor trabalhar, né, através da minha história. O passo que você deu lá atrás com um curso, um simples curso. Um simples curso. Ativou todo o seu ministério. Foi, assim, hoje. um start. Foi fundamental. Porque você deu um passo. Então, quando você se move, né, em direção a algo espiritual, Deus vai te responder de alguma maneira. Sim. Então, às vezes a pessoa pensa, mas isso aqui não é para mim, que nem você também foi buscar ajuda em outro lugar. Porque você precisava de uma cura mais profunda, você precisava de algo maior ali para te tirar de onde você estava. Então, às vezes, como você falou, foi só o start ali, mas pelo menos foi o primeiro passo. Sim, então, foi uma decisão, né? É uma decisão de se mover e de procurar tudo isso. Então, assim, e no movimento o Senhor nos molda, né? Então, era o que eu precisava, né? Eu precisava desse passo. Que legal. Você trouxe o livro aí? Trouxe ele para mostrar, que é esse aqui. Ó, vê se consegue dar um zoom ali mostrar. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Ai, que capa linda. É uma borboleta? É um casulo, uma borboleta. Deixa eu pegar aqui, ó. Muito bem. Nossa, ele tem bastante página, hein? Tem. Que legal. E ele tem um capítulo final que é com fotos, que ele meio conta a minha história em ordem cronológica, só que nas fotos. Esse eu não vou mostrar, tá bom, gente? É spoiler, mas pra quem... Esse daí não. Pra quem mas lê, eu tô né? vendo aqui, ó. Nossa, eu gosto. Olha, fotos coloridas, tá, gente? Muito incrível. Bonito. Aí eu queria que você também falasse sobre o processo mesmo, né? Da escrita ali, do mover de Deus também para ser inspirada, né? Para realizar essa obra. Esse aqui eu trouxe para você, viu? Presente, tá com uma dedicatória. Licença, muito obrigada. Olha, gente, esse é meu, tá? Eu vou ler, com certeza, porque é sempre bom a gente receber histórias e a gente também ser tocada por essas histórias, né? Então, todo dia eu aprendo aqui, né? Eu falo assim que a primeira a receber dos convidados sou eu. Porque e o testemunho gera fé na gente, né? Exatamente. Alimenta a nossa fé, assim, acho que diariamente. Sim, eu vou mostrando aqui, aí você pode ir falando sobre o processo. Então, eu tive nessa igreja, a gente chegou por conta de todo o meu quadro emocional, né? De todas aquelas feridas, assim, que estavam sangrando, né? Abalou toda a minha casa. Então, abalou o relacionamento com filhos, abalou a minha saúde, abalou meu casamento. E aí, a gente chegou nessa igreja muito adoecido, nesse lugar, né? E aí, tinha um curso de casais. E eu entrei nesse curso de casais. Eu queria separar. Vou separar, quero divórcio, não aceito, não sei o que, quero que você pegue suas coisas e vá embora. Porque eu não entendia que felicidade era pra mim. No relacionamento. Na vida. Na vida. E eu me sentia atrapalhando a vida dele. Então eu dizia pra ele, eu só quero que você vá embora porque não é justo você viver isso que eu vivo, essa amargura que eu vivo. Eu cheguei numa doença da alma tão grande que eu entendia que eu estava decretada aquilo.
Que aquele isso quadro não era ia o que mudar. tinha pra você. Que eu tinha nascido para aquela condição e que tinha pessoas que nasciam para sofrer mesmo e que era isso. Então, que eu queria que ele fosse livre para viver a vida dele e ser feliz com outra pessoa. E aí eu cheguei lá totalmente adoecida, assim, né, amargurada. E aí a gente chegou nesse curso de casais e eu falei assim, olha, eu só tinha uns 20 casais, eu sou muito sincera, assim, né. Aí os pastores responsáveis, né, pedia para cada casal ir se apresentar. E eu falei pro meu esposo, falei, tudo bem, você quer ir? Mas eu não vou ficar escondendo nada. Que se é para tratar, tem que falar, então eu vou falar. Tem que trazer Aí ele, a tá luz. bom, e ele se agarrando a cada fio de esperança, porque ele não queria desistir da gente, da família, ele sabia que aquilo era um processo. Ele estava tendo mais sabedoria do que eu. Enfim, aí a gente chegou nesse curso e o pastor, quando chegou minha vez de falar, né, lavei minha alma, falei que eu cheguei lá querendo mesmo assinar o divórcio, que eu estava ali porque ele insistiu muito e que eu não achava que aquilo ia mudar a situação, porque eu também atribuía muito problema a ele na relação, né? Então, eu não conseguia olhar os meus defeitos. Eu estava uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Orgulho, assim. E aí, eu falei, depois que eu falei toda a situação, eu falei assim para ele que eu acreditava que Jesus transformava, mas desde que a pessoa quisesse, que eu não achava que ele queria essa transformação. E aí o pastor ouviu assim, meio passado, assim. Todos os casais ficaram assim, meu Deus, né? Tipo, tudo que a gente não falou, ela falou, né? Aí falei por mim e por todos. Sim. Aí, no final, ele ouviu tudo aquilo, aí ele falou assim, eu posso te falar só uma coisa? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, um dia as suas dores não vão doer mais. Toda essa dor, essa amargura que você tá, ela vem de uma vida inteira e você só tá depositando ela no lugar errado. E tá deixando ela minar algo bonito que Deus te entregou. E aí aquilo mexeu comigo, assim, né, na hora, porque de fato, esse meu casamento é um presente do Senhor. E eu tava sendo uma mulher rixosa, eu tava sendo uma tola, que eu, dentro dessa cadeia de sofrimento que eu tava vivendo, né, e dessa amargura, eu tava praticamente destruindo tudo isso com as minhas mãos. Até porque o primeiro relacionamento deu errado e você fica com esse pensamento também. E aí ele falou isso e eu pensei comigo na hora, só pode estar maluco, né? Como que a dor de alguém vai ser cura na vida de alguém, né? Guardei aquela frase. E o processo se iniciou, fui para a Estância Paraíso, meu esposo foi junto, então ele foi tratado lá, eu fui tratada, voltamos com outro olhar da vida, já mais assim, esperançosa, né? O Senhor, nossa, fez uma transformação muito grande lá. Os 3 dias que eu fiquei lá foram uma UTI, assim, sabe? Um pronto-socorro, assim, aquela coisa de emergência. Mas quando eu saí de lá, dava até medo de sair. Eu falava, vai dar medo de ir embora daqui, né? De enfrentar esse mundo de novo. E aí, quando a gente sai de lá, a gente começa a caminhar junto, né? Nesse processo, nessa igreja. Aí veio um curso Educando Filhos na Presença de Deus. Então, a igreja foi restaurando as áreas, sabe? Dando ferramentas pra gente caminhar ali. E pra ele foi muito bom, porque ele não tinha conhecimento de palavra, de nada, tudo era muito novo. Então, ele foi aprendendo também. E nisso o Senhor restaurando a minha vida. E aí, quando chegou num determinado momento que as coisas já estavam mais assim, alinhadas, comecei a acompanhar muito também os conteúdos da Camila Vieira, que foi um divisor de águas na minha vida, pro lado do emocional num primeiro momento, né? Porque eu estava recebendo esse amparo do espiritual com a igreja, com a Estância, mas a Camila com a parte dos ensinamentos que ela traz do emocional, dessa coisa dos traumas, dessa coisa, né, de você sair desse lugar da vítima, de você ter um olhar de perdão pelas pessoas, porque, como ela fala numa frase dela, assim, somos vítimas de outras vítimas. Então, as coisas que eu vivi com pessoas lá atrás, que por mais fossem pessoas próximas, pai, mãe, né, familiar, me feriram muito, mas o quanto elas também tinham de feridas, né? E a oportunidade de conhecimento que eu estava tendo, talvez elas nunca tiveram. Então, eu comecei a ter esse entendimento em paralelo, e ali o Senhor foi trabalhando. E aí um dia eu falei para uma prima em casa que eu podia escrever um livro, porque minha vida eu só tinha 30 e poucos anos, mas que a minha vida dava um livro. E aí eu falei assim, tá aí, acho que um dia eu vou escrever um livro e vou guardar numa caixa, e o dia que eu morrer, alguém vai achar esse livro e vai conhecer a minha história. Essa era a minha ideia de um livro. Aí, passando uns dias, o Instagram, né? Com a Jesus Ciência lá, né? Coincidência, né? Aí vem um post que falava assim, tem vontade de escrever um livro e não sabe como? Arrasta para o lado. E aí eu olho esse post até o final, tinha um WhatsApp, eu chamo esse pessoal dessa editora
E aí começa esse processo. No mesmo dia eu fechei o contrato. Foi uma decisão assim, na hora eu não perguntei para o meu esposo, não perguntei para ninguém. Eu decidi sozinha e fechei o contrato no mesmo dia. E comecei. E ninguém punha fé. Eu falava, eu tô escrevendo um livro. E escrevendo um livro, né? Tá doida, né? Só que daí cada hora ela inventa uma coisa. E aí eu fui fazendo o meu livro. E durou 1 ano e uns 2 meses de escrita. A editora me fez todo o amparo, né? Uma pessoa que pegava toda a história no cru, assim, que eu passava e aperfeiçoava, punha nas linguagens mais adequadas, essa parte toda, né? E até a parte do lançamento. E aí, de repente, eu chego pro meu esposo e falo, acabei meu livro. Meu livro acabou às 2 e pouco da manhã, no meu quarto, eu deitada. Quando eu encerrei o último capítulo, o Senhor me deu um poema. Então, meu livro acaba com um poema que o Senhor me deu, com o significado do meu nome. E aí, encerra aí, né? E aí, eu falei pro meu esposo no dia seguinte, terminei meu livro. Aí, tipo, aquela cara, né, de quem tava meio desacreditado ainda. Aí, ele falou assim, e quantas páginas tem seu livro? Acho que ele pensou assim, que eu ia escrever lá uma cartilhazinha lá de 10 folhas, né? Sim. Aí, eu falei, tem umas 160 páginas. Aí ele, tipo, como assim? Eu nem vi você fazer tudo isso. Como que surgiu isso? Eu não vi você escrevendo, eu não vi acontecer. Eu falei, mas eu tava o tempo todo dizendo que eu estava escrevendo um livro. Mas acho que as pessoas não punham muita fé naquilo. Não levava a sério. E aí, tipo, nesse processo desse ano de escrita, eu continuei na minha jornada de busca, porque aquela sede de conhecer, de saber mais, de se aperfeiçoar. Então, comecei a fazer mentoria da Camila, veio o evento do Plenitude, eu fui. Então, tudo que vinha, eu abraçava. E assim tem sido, né, minha jornada. Tudo que o Senhor põe na minha direção, no meu caminho, que eu entendo que vai agregar, eu tenho abraçado e tenho me dedicado para que isso cada vez mais me alimente e possa também derramar na vida do outro. E aí, nesse ano, o Senhor foi dando confirmações e o Senhor foi me dando uma outra direção. Aquele livro que era para ficar, então, numa caixa, o Senhor foi dizendo, não, calma, porque não são esses os meus planos. E é muito engraçado que na minha adolescência eu quis fazer um curso de jornalismo. Sério? E tinha um curso, parece, na ETEC na época, nem sei se esse curso ainda existe, e minha mãe falava assim, vai fazer jornalismo como? Você não lê uma revista, não lê um gibi. E vai ser jornalista? Vai escrever, vai fazer essas coisas? Não tem o menor sentido. Então, tipo, minha mãe me desacreditava muito, assim. Ela já jogou um balde de água fria Ela ali, geralmente já. tinha esse perfil, assim, sabe? Teve momentos que ela me amparou, assim, de me incentivar. Mas na maioria das vezes ela tinha uma fala, acho que até sem perceber, num primeiro momento, de negativa, de balde de água fria. E aí, tipo, eu falei, né, tipo, pensei, não vai dar certo, e daí eu desisti. E aí é muito irônico, né? Porque assim, a pessoa que não lia nem um gibi escreveu um livro agora aos 40 anos de idade. E aí começou o Senhor direcionar. Então, eu ia na igreja, tinha uma pessoa, às vezes a pessoa era usada para falar comigo, o Senhor trazia toda uma direção daquilo, ia dando promessas. E de coisas grandes que eu falava assim, tipo, meio assim, meio Tomé, né? Tipo, desacreditada. Acho que o profeta deu uma exagerada na profecia, acho que ele falou sei lá. na carne. Não sei, eu não queria acreditar muito. E aí o Senhor foi mostrando. Veio um profeta uma vez visitar a igreja de outro país. Não me lembro agora de onde. Eu sei que é um caminho, não lembro. Não sei se é um negócio de Santiago, um negócio assim. Que é um caminho que tem na Europa, que o pessoal faz um negócio de peregrinação lá. E aí, o que essa família fez, esse cara? Ele com a família dele montou uma estrutura como se fosse uma espécie de pousadinha, simples, onde essas pessoas têm um posto de amparo ali. E aí ele acolhe essas pessoas, elas dormem uma noite ali, elas tomam um banho, jantam, tudo de graça. Ele não cobra nada, é tipo um ministério. E ali ele tem a oportunidade de entregar um livro, um mini livro de bolso, que eu não sei se é uma mini bíblia, algo assim. E eles também ministram na vida dessas pessoas, oram com essas pessoas. Porque geralmente quem faz esse caminho é pessoas que estão, tipo assim, se redescobrindo ou vivendo algum processo, e aí vai fazer esse negócio. Muitos famosos foram, Ana Maria foi, muita gente já foi lá. E aí eles evangelizam através dessa pousada, e eles não cobram nada. E aí esse cara foi na minha igreja, e aí no fim do culto eu fui conversar com ele, e aí ele falou assim, você vai para muitos lugares, e o Senhor está dizendo que você tem um complexo, porque você não terminou a sua faculdade.
E isso te coloca num lugar de inferioridade em relação às pessoas, principalmente no meio que você está vivendo. Que é esse lugar onde eu fui quando eu casei com esse meu esposo, que é de uma outra situação de vida, era, né, de um contexto muito diferente do que eu tinha vivido a vida toda. E eu me sentia muito diminuída. Tanto que às vezes nos convites assim para ir em eventos, eu não queria ir, eu falava para ele, pode ir sozinho. Porque eu não me achava digna de estar no meio daquelas pessoas. Então era muito ruim, assim. E aí ele falou, você tem um complexo. O senhor já tem trabalhado nisso, mas isso às vezes ainda mina no seu coração. E você fica com esse complexo porque você não tem um diploma. E o senhor está dizendo que você vai falar para pessoas que têm diploma, que têm um patamar de vida aos seus olhos muito diferente de você, mas não tem o que você carrega, que é Jesus. Uau. E ele falou assim, e o Senhor também fala que os lugares que Ele quer te colocar, diploma nenhum te colocaria. E aonde o seu livro não chegar, ou aonde você não chegar, o seu livro vai chegar. E aí, num outro momento, um outro profeta na igreja também falou que foi orar comigo. Inclusive, ele fez uma ativação no dia, foi uma coisa muito bonita, muito especial. Falou sobre a minha adolescência, por volta de 12, 13 anos, o que eu vivia. Ele falou sobre coisas assim, tipo, eu escrevendo nos meus diários, o Senhor falando, né? Ele falou em língua profética e tinha interpretação. E aí ele falava assim que, o Senhor falando assim, eu mesmo estava te ensinando a escrever. Não teve uma só página dos teus diários que passou despercebido aos meus olhos. E aí ele falou, eu vejo um livro aberto. E em cima desse livro tem um bisturi. E eu vejo o Senhor operando muitos corações através desse livro. E é muito engraçado que eu era da área da saúde, então a palavra bisturi para mim foi muito familiar, né? Você identificou. E aí eu me identifiquei, e aí eu falei, nossa, né, que palavra, assim, né? E de fato, assim, hoje os testemunhos que chegam para mim é de cura, é de transformação, é de pessoa que estava totalmente desacreditada da vida, de uma mudança, de uma possível mudança de vida, mas que vendo a minha história, vendo o trabalhar de Deus na minha vida, todo o cenário que Ele mudou, assim, drasticamente, que as pessoas têm voltado a ter esperança e a acreditar que elas também podem viver isso. Então, o Senhor, de fato, tem feito muita cura através dessa história, né? Amém. E eu estou muito feliz, né, de olhar para trás, de nada disso hoje me doer e ainda conseguir ser grata por cada processo que está possibilitando eu ser esse instrumento na mão do Senhor hoje, que tem abençoado tantas mulheres. Amém. As nossas dores vão curar outras pessoas. Sim. Então, esse processo é necessário. E você não podia deixar um livro desse aqui, mais de 160 páginas, gente, escondido para alguém achar. Um dia, né? E os corações que precisam ser alcançados, Renata? Então. E se alguém desfaz da caixa e nem olha o que tinha lá dentro? Já jogar fora aqui, eu não vou nem olhar. Ai, minha mãe e as muambas dela. Ai, já pensou, né? Não, mas então, Deus assim, faz... e foi a palavra que eu ouvi lá atrás, né? Tipo, as suas dores vão ser cura na vida de alguém. Que foi a palavra do pastor no dia que eu cheguei lá, totalmente rebelde, revoltada, querendo divórcio. E a restauração do Senhor foi muito grande. Sabe? Na vida de filho, na vida do meu esposo. A gente hoje vive um novo tempo. A gente é outro casal, é outra família. Nossa casa tem paz. O Senhor alinhou, sabe, as emoções da família. E eu vejo, assim, que o que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida, né, as coisas que o Senhor está fazendo, eu tenho percebido, assim, o Senhor trabalhando também o coração deles em casa, sabe? Como se eu fosse um vaso, assim, de usar para abastecer a fé deles, assim, de ver o que está sendo feito, né? Porque eu estou vivendo coisas que eu nunca cogitei viver. Então, eu sempre falo para o Senhor assim, Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eis-me aqui, né? E eu estou disponível para a tua obra. Sim, amém. Que coração lindo, ó. Deus transforma tudo. Então, Deus também faz a obra completa, né? Ele não fez só em você, mas sim na sua família, em todas as áreas da sua vida. Sim. E parabéns por esse livro. Muito obrigada pelo presente. Eu vou ler e depois vou dar também um spoiler para vocês e também a minha avaliação, hein? Tem que ter o testemunho. Que legal. E é muito incrível, né, esse processo dentro de casa, porque é muito importante a gente passar isso para os nossos filhos. Sim. Né? Então, isso também vai ser gerado dentro deles. Oh, poxa, minha mãe passou por um processo tão difícil. E se eles passarem futuramente, eles vão se lembrar disso. E vai falar, poxa, o Senhor foi a salvação. O Senhor foi o remédio. Então, as pessoas precisam buscar isso, porque é só assim para a gente conseguir
dar um up, né, na nossa vida e conseguir viver os sonhos de Deus. Às vezes a primeira obra que o Senhor vai fazer através da nossa história é dentro da nossa casa. Exatamente. A gente acha que às vezes vai começar lá fora, impactando muita gente, e às vezes é primeiro dentro da sua casa, né? Nos bastidores, ali onde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo a necessidade. Exato. Meu filho mais velho, por exemplo, ele tem um pouco assim ele é um pouco desacreditado, adolescente, né? Sim. Então essa coisa do mundo e da igreja, da fé, e são muito ansiosos para que tudo aconteça de forma rápida e não acontece, então abala muito, né, eles assim nessa condição. E ele tem acompanhado muito de perto, então assim, eu vejo o Senhor também assim ministrando na vida dele, sabe? Sim, através da sua vida, né, vai alcançar a família, Sim. porque é a coluna da casa, né? Sim. Porque você que deu o primeiro passo, então quando Deus levanta um da casa, por mais que demore, por mais que a gente não veja uma solução, mas Deus está trabalhando, Sim. né? Mesmo ali em silêncio, a gente uma hora vai ter um resultado. Claro que a pessoa tem que aceitar também, a pessoa tem que querer. Tem que estar disponível, Isso, né? exatamente. Mas o que a gente pode fazer é orar, né, pela nossa família, pelos nossos amigos que ainda não estão ali trilhando os caminhos de Jesus. E eu também queria que você falasse, né, você disse também dos testemunhos que você vem recebendo. Isso. Então você ser esse instrumento nessa geração está sendo incrível para você. Tá. Eu acho que é assim, eu transbordo de alegria. Eu vendo o livro, né? O livro é vendido, mas assim, eu vejo o livro como um ministério, em primeiro lugar, sabe? Sim. Tanto que às vezes eu chego num lugar, o Senhor toca no meu coração, me revela ali, eu chego na pessoa, apresentei a pessoa e falo, olha, né, senti no coração de te dar esse livro, né? E meu filho fala assim, mãe, não sei o que, você tem que vender o livro, não pode cada um. Eu falo, filho, isso aqui primeiro é um ministério. Dinheiro é outra coisa, eu não tô pensando em dinheiro, não foi para isso que eu fiz o livro. E aí, tipo, cada testemunho que chega é uma alegria, assim, é um transbordar do meu coração. Quando eu leio, assim, é como eu disse, se o Senhor falasse assim para mim, a gente paramos aqui, o que tinha para acontecer, aconteceu e a partir de agora acabou, eu sairia extremamente grata, realizada. Sabe? Não por dinheiro, não por estar num programa, obtendo uma oportunidade de falar, isso é muito bonito, isso é muito bom, isso também vai edificar e vai transbordar na vida de quem está assistindo, mas assim, o testemunho que chega para mim, de transformação ali, da pessoa se abrir, se derramar, escrever aquilo e ter aquela troca comigo, sabe? De poder falar e saber que eu vou entender, né? A dor dela, o momento dela. Aquilo para mim não tem preço. E ver que foi um instrumento, né? Tá sendo um instrumento. E aí o Senhor falou, né, sobre levar o livro para longe, sobre os lugares maiores. No fim do ano recebi um convite onde o livro ia ser traduzido para ir para Harvard. Oh, que chiquérrimo! Pois é, né? Aquela que não tem nem diploma de faculdade vai mandar o livro para Harvard. As coisas que o Senhor faz, né? Deus de surpresas. E ele faz muito além do que a gente imagina, né? Sim. E aí veio esse convite que o livro vai ficar nas bibliotecas de Harvard. Ele vai ficar, tipo, 2 meses em uma, aí ele roda para outra. Então, vai uns 10 exemplares para esse projeto. E aí fica rodando lá por 1 ano. Eu vou tendo esse acompanhamento. Vem uma certificação, né? Vai com uma certificação de um selo internacional também. E aí o livro está sendo relançado agora em inglês para poder ser mandado. Oh, vai aí alcançar os gringos, as gringas. Pois que é. incrível. Tá vendo? Coisas que a gente nem pensa, imagina. nem imagina. Primeiro que você nem passou pela cabeça usar o livro para alcançar Não, pessoas. nunca foi. Talvez Tipo, o nem livro era para estar lá te numa fazer. gaveta. Nem sei se eu ia ler o livro, né? Depois de tudo, eu ia pegar e pôr numa gaveta e acabou. E agora já tá fora do país. Fora do país. Alguém explica? Não A gente já mandou pro explicação. sertão da Bahia, um povoado de um CEP só. Foram 3 livros de uma vez para esse mesmo povoado. Levou, tipo, um tempão para chegar lá, mas chegou. E foi bênção também, assim. Não, então, assim, tipo, o Senhor tem feito coisas, assim, que eu não podia nem mensurar que seria através desse livro. E tá cumprindo as promessas, Tá porque Deus não cumprindo as mente, promessas, né? Deus não falha. Então, se Ele falou, Só que, tipo, eu vejo Ele cumprindo muito além. Muito Porque além. mesmo na hora que foi entregue uma promessa para mim, o que minha mente, né, ali... Ainda que duvidosa ela imaginou, o que eu tenho vivido é muito maior.
Muito maior. E um ponto também que eu quero destacar, porque parece que algumas pessoas não te apoiaram nesse processo. Não. Né? Então, e mesmo assim você não desistiu, porque estava tão já cravado ali no seu coração que você precisava fazer isso, que foi uma orientação de Deus, Sim. que você não se perdeu, você não desistiu, porque você não teve apoio. Pelo contrário, você seguiu, permaneceu firme e hoje você vê as coisas acontecerem. Sim. Porque assim, na família, o que eu falo assim, é muito difícil você quebrar um padrão. O livro ele fala muito sobre o meu testemunho, ele traz a minha história, não tem nada assim que não seja verdade do que está ali, tanto da parte das dores como da restauração que o Senhor fez, né? Mas ele também vai trazendo bastante explicações dentro da ciência, dentro da psicologia, com relação a uma repetição de comportamento geracional. Então, assim, comportamentos que a sua mãe recebeu lá da sua avó, e aí ela repete com você, e você, se você não quebra isso, isso é um ciclo sem fim na sua família. E que alguém tem que quebrar, né? E o Senhor me escolheu para fazer esse romper. Só que isso é glória a Deus, mas não é tão simples. Porque eu costumo dizer assim, você imagina uma engrenagem rodando para um lado e todo mundo entende que aquele é o certo. Ninguém nunca se rebelou com aquilo em falar, para tudo que não vai rodar mais para lá, agora nós vamos voltar para cá. E de repente você é essa pessoa. Então, principalmente a família, aqueles que não têm esse entendimento, que não estão na mesma visão, entender o seu processo, entender o que Deus está fazendo, sabe? Talvez lá na frente, um pouco mais à frente, quando mais coisas forem acontecendo, assim, né, que o Senhor for preparando, esse entendimento venha. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé que essa cura dessas pessoas também vai vir através disso. É o que eu tenho pedido ao Senhor. Mas, assim, nesse momento ainda tem pessoas que eu percebo, né, eu sinto. Por exemplo, a minha mãe não recebeu num primeiro momento de uma forma tão confortável, porque o livro traz a minha história. Eu não tenho como contar a minha história diferente do que ela foi. Exato. E tem situações que estão no livro, por mais cuidado que eu tenha tido, por mais que eu tenha escolhido as histórias não tão pesadas, né? Eu tenha tido um tato ali, ainda um lado de responsabilidade até. Mas as verdades estão ali, algumas coisas estão ali e ela, tipo, se doeu com aquilo, mas porque ela ainda não entendeu esse processo. E ela ainda não aceitou isso. Então, assim, hoje ela não quer ouvir falar de livro, assim. Ela deixou o livro de lado, a gente segue a nossa vida mãe e filha junta, porque a gente vive bem, convive bem, tem amor, tem carinho, tem cuidado. Mas nessa parte ainda ela não consegue ter esse entendimento. Então ela fala, eu não quero saber dessa história desse livro, eu não quero saber dele. Pode ser que tenha alguma dor nela ainda que isso acaba que ela não, afastando. Que é aquela coisa da decisão que você falou no começo, né? Eu tomei uma decisão e por isso eu pude trilhar esse caminho. Mas ela ainda não conseguiu dar esse passo. E é o momento dela, né? Eu acho que eu também tenho que ter um tato, assim, de compreender que cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua forma, o Senhor vai agir na vida de cada um de uma maneira. Então eu tenho que ter esse olhar por ela de quem ama, de quem acolhe, tá tudo bem. Eu sempre deixo claro para ela, mãe, isso é um passado, isso tá lá atrás, isso já foi ressignificado, foi dado um novo sentido para tudo, não tem dor, não tem mágoas, houve um perdão, nós temos uma boa relação, eu vou para casa dela, eu durmo lá, ela dorme na minha, a gente tem uma troca legal, né? Mas ela ainda não teve esse entendimento. Então, o apoio, de fato, de algumas pessoas não veio, né? Mas foi muito difícil. Por exemplo, essa revolta da minha mãe veio perto do Natal, uma data, assim, de reunir família. E eu falei, Senhor, né? Aquela dor, porque você... um lado é o que o Senhor está te dando como chamado, mas do outro lado tem a sua mãe. Mas uma palavra que ficava muito no meu coração era assim, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, naquele momento, por mais doloroso que estava sendo, que minha vontade era falar assim, tipo, na razão, fora do contexto, era falar assim, esquece essa história de livro, vamos enfiar tudo dentro de uma caixa e acabou aqui, mas vou ficar bem com ela. Para não ferir a sua mãe. Sim. Por mais que até vinha um desejo assim no meu coração, eu repreendia, porque eu falava, isso é voz do inimigo para me paralisar. E eu não vou deixar ele me parar. Até aquela data daquela dor absurda, ele me paralisou, mas agora ele não me para mais. Porque eu amo meu Senhor, ele restaurou a minha vida, né? Eu renasci. Eu posso dizer que eu renasci, porque eu não tinha mais sentido de estar nesse mundo. O que me prendia nesse mundo eram os meus filhos. Então, assim, o Senhor me trouxe para um novo tempo de vida. Né? E o nome que eu nem gostava, até ele veio fazer sentido.
Você não gostava? Eu não gostava de Renata, eu nunca gostei de Renata. Sério? Criança, eu falava, quando eu crescer eu vou mudar de nome. E o significado do meu nome é renascida. Olha lá. E aí, nos 40 anos, o nome faz todo sentido, o significado do nome vira o nome do meu livro, E agora do novo você tempo gosta. que eu vivo. Agora eu adoro meu nome. Sou extremamente grata a ele, né? Então, assim, o que o Senhor tem feito, né, é muito maior. E eu preciso estar posicionada. Sim, E é algo aí, que Deus te confiou, então não tem como você É. simplesmente falar, não, Não é Deus, sobre eu mim, não quero, não tem né? como. Não é sobre Isso mim. por pessoa nenhuma, né? Pai, Exato, mãe, não por tem ninguém. como. É um chamado Então, assim, o seu. que eu tenho orado é, Senhor, trabalha o coração, né? Da forma que o Senhor tiver que trabalhar. Comigo foi de um jeito, com eles talvez seja de outro. E é isso. E maior é o que o Senhor está fazendo. Então, eu não posso olhar para isso. Exato, e a gente tem que compartilhar as maravilhas que Deus faz na Sim. nossa vida. Não tem como a gente guardar para nós, porque tem muitas pessoas que estão esperando a gente compartilhar exatamente para ter um start ali, para ter também uma vida com Deus, um encontro com Jesus. Aí, cada história que chega, cada relato que chega, é mais Uma um confirmação combustível ali de também. falar, não para, é isso, continua, entendeu? Porque é muito grande o que o Senhor tem feito na vida de pessoas. Exatamente. As outras pessoas ao nosso redor que precisa curar as feridas, É. que não estão curadas. Porque é uma decisão, né? É. As ferramentas estão aí. Exatamente. O livro é uma ferramenta, como eu disse. Ele fala da fé, mas ele também traz toda uma parte de estudo. Então, assim, e fora o meu livro, tem tantas ferramentas, tem tanto material gratuito no Instagram, né? Que foi até o que me alcançou. Conheci a Camila pelo Instagram, depois o senhor foi preparando outros momentos. Mas, assim, tá tudo ali para quem quer. O problema é que as pessoas... essa coisa da autossabotagem é muito pesada, né? Total, total. Então, Mas, quando você tá presa em feridas, em traumas, é muito difícil. sim, e as pessoas, a gente também não precisa que as pessoas entendam, mas que elas respeitem o nosso processo, o nosso momento. Não quer apoiar, não apoia, mas também não critica, não atrapalhe, que tá tudo certo. E eu respeito também. Então, assim, pessoas da minha família que não apoiaram, que não abraçaram a causa, não se sentiram orgulhosos, né? De falar assim, poxa, né? Minha parente, né? Olha, parabéns, né? Ninguém na nossa família fez isso. Amém. Eu também não vou ficar falando desse assunto com a pessoa, então eu evito falar. Por exemplo, quando eu vou na minha mãe, eu não toco nesse assunto. E é isso. Isso aí. Mas Deus sorriu pela sua atitude Amém. e tá tudo certo. Você Isso tá é o mais cumprindo importante. o que Ele colocou na sua mão e isso não tem preço e Deus já liberou sobre você, Deus já te deu o ok, então não precisa da aprovação das outras pessoas. Verdade. Que legal. A gente já está quase finalizando aqui, mas antes eu queria que você falasse, né, dos seus projetos futuros, se tem mais alguma novidade para compartilhar com a gente, também deixar o seu Instagram, como as pessoas fazem para adquirir o livro. Momento Marketing agora da Renata. Então, desse projeto todo, né, do livro, de tudo que tem acontecido, nasceu um grupo de mulheres que chama Renascidas. Então, a gente reúne mulheres ali. Tem sido uma bênção. Nós vamos fazer o nosso primeiro encontro das Renascidas agora em abril. Eu quero ir. Aí vai ser uma bênção o nosso tempo ali para se conhecer pessoalmente, ter uma conexão, tá perto, né? Uma troca real. E tem agora, assim, já tenho vindo no meu coração, assim como eu falei no livro sobre dores, sobre um processo e sobre uma cura, eu quero... Tá ardendo no meu coração um livro sobre os testemunhos das bênçãos, né? Amém. Que eu acho que é muito importante também a gente contar, né? Anunciar as bênçãos que o Senhor nos entrega para que fortaleça a fé das outras pessoas. E aí tá vindo um livro aí, uma novidade nesse segmento, estou trabalhando nisso. E o grupo das mulheres, né? Eu estou também em formação agora de terapeuta de mulheres, então é uma outra coisa que o Senhor tem aberto para mim como ferramenta de ajuda. E estou muito grata a tudo isso. E o livro vocês acham no meu Instagram, que é Renata Varize 85. Lá tem um link na bio que direciona para o grupo das mulheres, direciona para a compra do livro, para o e-book, para tudo. Muito bem. Então, você que ainda não conhece o trabalho da Renata, vão lá. Tem YouTube, não? Ainda não. Ainda não, mas vai ter, né? Vai ter em breve. Um grupo aí, né? Presencialmente, ó, eu vou esperar o convite para estar aí nesse evento também. Com certeza. Muito bem. Vai ser bênção. Vai lá, segue a Renata para conhecer, né, o trabalho dela e também ficar atento nas novidades que virão. Sim. E antes da gente também finalizar, que aqui ninguém termina sem uma mensagem abençoada para os telespectadores, eu queria que você deixasse essa mensagem, o que Deus colocar no seu coração. Momento pregação, Renata, agora, hein? Eita!
Bom, o que tem vindo muito ao meu coração esse mês, né, mês das mulheres, em específico, né, mês de março, é que, assim como Esther teve, né, ali o cetro do rei, né, estendido em favor a ela, nós temos esse mesmo cetro estendido da mão do Senhor para a nossa vida. Então, independente do processo que você esteja vivendo, de qual seja a situação que você está passando, que você olhe para esse Deus que é um Deus abençoador, que está ali disponível, e que a gente só precisa querer e se disponibilizar a se relacionar com o Senhor. A partir do momento que você entra nesse relacionamento com o Pai, o cetro é estendido para você. É impossível ele não estender esse cetro para você. Então, ele está com a mão de bênção ali estendida, né? Mas desde que a gente escolha se relacionar com o Senhor. Que o Senhor não seja na vida das mulheres, nem de qualquer outra pessoa, apenas assim uma caixinha de remédio SOS. Que a gente recorre só nas horas, né, cruciais ali, nas horas mais desesperadoras. Mas que ele seja esse pai. Na casa do pai você entra, você toma lugar na sala, você vai na cozinha, você tem acesso. Você tem a liberdade. E esse Deus, ele é esse pai que te dá esse relacionamento de intimidade, de profundidade. E que você possa querer desfrutar disso. Porque a partir desse relacionamento, desfrutando desse amor, a bênção do Senhor vai ser estendida na sua vida. Amém. Eu já recebo também essa palavra. Foi uma mini pregação agora, hein? Muito bem, muito bem. E eu quero agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter compartilhado tanto com a gente. Muito obrigada pelo presente. Ó, gente, o meu tem até dedicatório, ó. Deixa eu pegar aqui um lance, todos os livros vão dedicados. Ah, muito bem. Porque eu mando todos os livros eu mesma. Então, por enquanto, né, que eu tô dando conta da demanda, quando eu recebo o pedido, eu sempre oro o Senhor, peço uma direção e o que o Senhor põe no meu coração, eu ministro na capa do livro para essa pessoa. Então, sempre que a pessoa pede um livro, ela recebe ele dedicado. E com uma mensagem às vezes, quando especial. quando é um presente, a pessoa me fala, olha, eu vou dar para uma pessoa, assim, o nome é tal, aí eu dedico para a pessoa também. Muito bem, então vamos lá, pessoal, entra lá na página do Instagram dela, faça a sua aquisição, depois vou dar um spoiler também, quando eu ler ele, né, todinho. Então, ó, as portas aqui estarão sempre abertas, Amém, volte obrigada. quando quiser. Muito obrigada por ter entregado tanto, né, para mim, especialmente, porque eu sempre recebo antes, né, primeiro que os telespectadores. Então, Amém. que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família, esse lindo ministério, e que cresça cada vez mais, e aonde você colocar a planta dos seus pés, que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigada, um beijo no seu coração. Beijo também. E parabéns pelo programa, parabéns por esse ministério, essa abertura que você faz para essas pessoas que têm algo para transmitir da presença de Deus, da palavra de Deus. Que o Senhor continue te usando para alcançar essas vidas, para abrir as portas, né? Para abrir essa oportunidade, que não é tão fácil, muitos lugares não têm, né, essa facilidade, esse acesso. E que o Senhor continue transbordando na sua vida também infinitamente. Amém, muito obrigada. E você que ficou aqui até agora com a gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Também ative aí as notificações e sigam as páginas da descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!